Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News especial Religiões, eu queria comentar uma surata 46 que se chama Dunas, da Sagrada Escritura do Alcorão, do nosso querido profeta Maomé. Eu gosto de estudar religiões, teologia, espiritualidade, para tentar aprender melhor, sobre o mundo espiritual, a nossa vida eterna. Eu quero deixar claro que esse vídeo não é nenhuma forma de desrespeito a nenhuma interpretação do Alcorão ou dos islâmicos, é só a minha realmente opinião. Eu comprei o Alcorão faz pouco tempo, mas eu já li ele várias vezes online no celular, mas eu comprei um exemplar aqui meu para meus estudos, E eu vou ler um trecho que eu acho muito interessante, porque ele demonstra, na minha opinião, posso estar errado para quem estuda o islamismo, os muçulmanos que estudam há mais tempo, mas ele dá a entender que os judeus e os cristãos que são do bem também vão para o céu. Muita gente não tem esse conhecimento, Então, com todo respeito, eu vou ler a surata 46, As Dunas, do Alcorão, do meu exemplar de estudos aqui. Fala assim, o trecho que eu grifei fala exatamente o seguinte, depois eu vou comentar a minha opinião. Em nome de Deus, o clemente ou misericordioso. Remim. Este livro emana de Deus, o poderoso, o sábio. Não criamos o céu e a terra e tudo quanto existe entre eles, senão pela verdade e por um termo pré-determinado. Os que descreem desprezam as advertências, dizem: chegastes a ver o que invocais em vez de Deus? Mostrai-me o que criaram na terra. Ou possuem eles algum quinhão nos céus? Trazei-me um livro anterior a este, ou qualquer vestígio de ciência em apoio do que alegais, se vossas palavras forem verídicas. E quem estaria mais enganado do que aquele que, em vez de Deus, invoca deuses que nunca o poderão atender até o dia da ressurreição, e não se dão sequer conta de suas invocações? E quando os homens forem congregados, esses deuses serão os inimigos de seus próprios seguidores e rejeitar-lhes-ão a adoração. E quando nossos versículos límpidos lhes são recitados, os que descreem dizem da verdade: é magia evidente. Ou dizem: Muhammad inventou esse livro, dizem. Se o inventei, não me podereis defender contra Deus. Ele bem conhece vossas calúnias. Basta ele por testemunho entre mim e vós. Ele é o perdoador, o misericordioso. Dizem: não sou inovador entre os mensageiros, e não sei o que será feito de mim e de vós. Não faço senão seguir o que me é revelado. Sou apenas um admoestador fidedigno. Dize: pensastes o que será de vós se este Alcorão for de Deus, já que até um filho de Israel reconhece-lhe a autenticidade e nele crê. Caso continueis a rejeitá-lo e a renegá-lo por orgulho, Deus não guia os iníquos. E os que descreem dizem dos que creem: se esse livro fosse um bem, eles não o teriam alcançado antes de nós. E como não seguiam por ele, vão até dizer: é uma velha invencionice. Olha que interessante, o trecho que eu quero falar é esse final aqui, Ele fala dos judeus e dos cristãos, Prestem atenção. Antes dele havia o livro de Moisés, que é o Antigo Testamento, a escritura sagrada dos judeus. Tá aqui. Uma orientação e uma misericórdia. E este livro corrobora o outro em língua árabe, para advertir os que prevaricaram e trazer boas novas aos benfeitores. Ou seja, o próprio profeta Muhammad fala que o Alcorão corrobora a lei de Moisés. Agora ele fala sobre os cristãos. Na época que Maomé veio, os cristãos falavam que Deus era o Senhor. Então aqui ele fala: os que dizem, entre aspas, Deus é o nosso Senhor. Aqui Maomé provavelmente está se referindo aos cristãos. Você vê, lá em cima ele fala dos judeus, que o Alcorão corrobora as palavras de Moisés. E aqui ele fala: os que dizem Deus é nosso Senhor, ou seja, os cristãos, e caminham na retidão,
nada terão que temer, nem se afligirão. Esses serão os herdeiros do paraíso. Olha só, esses quem? Ele citou os que dizem Senhor, que são os cristãos, e os que seguem o livro de Moisés, os judeus e os cristãos. Ele fala, esses serão os herdeiros do paraíso, onde permanecerão para todo sempre em recompensa de suas boas ações. Ou seja, para quem acha que o terrorismo islâmico atual está fundado no Alcorão, essa passagem desmente isso. Porque ele diz justamente, o profeta Mohammed, que quem segue a lei de Moisés e é do bem, e quem é cristão, que diz Senhor é Deus, que são os cristãos na época, vão para o céu. Então assim, para quem é islamofóbico e acha que os muçulmanos são todos terroristas, essa passagem desmente totalmente isso. E para quem não sabe, o terrorismo islâmico atual ele é fundamentado no sentido de que os islâmicos têm que dominar o mundo e acabar com todos os judeus e cristãos. Mas peraí, essa própria passagem do Alcorão fala que os bons seguidores de Moisés e os que Senhor é Deus, que são os cristãos, vão para o céu se forem do bem. Então o próprio Maomé diz que a lei de Moisés, a lei de Jesus e o Alcorão que ele traz são continuações. Muitos judeus falam que Jesus não aceitava a Torá ou quis revogar a Torá. Ele falou, eu vim cumprir. Tanto Jesus falou que não veio destruir a lei de Moisés, ele veio cumprir, e o Maomé falou também, eu não vim destruir as mensagens anteriores. Fala várias vezes no Alcorão sagrado. Então o que acontece? Não tem sentido nenhum. Tem algumas passagens, para Mimi. Mimi, minha gatinha dando trabalho aqui atrás do vídeo. Tem passagens agressivas no Corão que eu vou explicar o porquê. Não é que eu sou o melhor interpretador do mundo, não. Mas existem algumas interpretações que são melhores ou não, né? Então o que acontece? Por exemplo, Maomé ele fala que se os judeus e cristãos montarem exércitos e atacarem os árabes, que os árabes têm que se defender. E o que aconteceu? Quem estuda história sabe, nas cruzadas aconteceu justamente isso. Os judeus e os cristãos montaram exército para dominar Jerusalém e atacar os árabes. O que os árabes fizeram? O que Maomé falou. Monta um exército e ataca de volta, se defende. Então as passagens que Maomé é mais assim, ele, para quem não sabe interpretar direito, acha que Maomé está dizendo que a jihad ela é que os islâmicos têm que dominar o mundo e acabar com os judeus e os cristãos, mas não é isso. O que Maomé fala é que tem que buscar misericórdia, a paz entre os judeus e os cristãos, e se eles atacarem os árabes, que os árabes têm direito de se defender, mas que devem buscar paz a todo custo. Islã é paz, então tem gente que lê o Corão e fica, ué, mas é a favor da paz ou da guerra? Não, é a favor da paz. Ele prefere que os muçulmanos façam a paz com os judeus e com os árabes. A força, a guerra, a jihad é uma exceção quando os judeus e árabes atacam os árabes. É simples assim, legítima defesa coletiva. Não é disso falar, os terroristas eles não estão baseados no Alcorão. Eles estão baseados em uma outra ideologia de dominar o mundo. E se o próprio Corão, Maomé mesmo, diz que os bons judeus e cristãos vão para o paraíso também, como é que tem que eliminar os judeus e cristãos? Então não faz sentido o terrorismo. Com todo respeito, mas não está baseado no Corão. Essas ideologias que surgiram depois. Mas tem gente que fala, mas tá bom, na história Maomé lá invadiu uma aldeia judaica, morreu todo mundo. Essas coisas foram na antiguidade. Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque foram guerras na antiguidade, era um outro contexto. Cristãos, árabes, judeus, todos fizeram coisas bizarras. Na antiguidade, todos os grupos, todas as religiões fizeram coisas assim que atualmente são inaceitáveis. E não tem mais sentido na atualidade. Entendeu? O Alcorão fala que o homem árabe muçulmano ele tem que ser forte. Entendeu?
Eu sou descendente, eu tenho 11% de descendência árabe, da família Lala do Kuwait. Então eu me sinto também um pouco muçulmano. Então assim, o Corão diz para o homem ser forte, mas não é ser bruto e nem sair destruindo o mundo, não é isso. Ele prega, prega a paz o máximo que você conseguir. Mimi tá destruindo todo o cenário atrás ali. Tenta a paz, mas em último caso se defenda. Só isso que o Corão traz. Com todo respeito, se você é radical, não concorda, acha que o Islã tem que dominar o mundo, tudo bem. Mas não está baseado no Corão isso. Uma coisa é você se defender, jihad, no sentido de defesa. O inimigo vem te atacar, você vai e tenta a paz. Mas se não tiver jeito, no último caso você se defende. É isso que está falando. Mas daí pular para que o Islã tem que dominar o mundo inteiro é um salto assim totalmente sem sentido, entendeu? Então você que não conhece o Corão, os islâmicos não são todos terroristas. Não tem. Se você tem islamofobia, você está errado. E se você está achando que o terrorismo atual está certo, tem que dominar o mundo, implantar o Islã no mundo inteiro, também está errado. Porque o próprio Maomé fala que o bom judeu e o bom cristão vai para o céu. Isso pela lógica, para quem não tem problema de lógica na cabeça, se ele fala que os bons judeus e cristãos também vão para o paraíso, significa que os árabes, judeus e cristãos vão conviver para sempre. É lógica, não é nem religião que eu estou falando. Se ele fala que os bons judeus e cristãos vão para o paraíso também, é porque ele está pregando a convivência pacífica. Tem partes agressivas, mas são instruções de guerra, jihad, em momentos assim, tenta viver em paz com os judeus cristãos, mas se eles vierem, se defenda. É isso. A minha interpretação, que eu entendo, é essa. E é isso. Mimi deu um show ali atrás nesse vídeo aqui. Minha panterinha. Ela também tem poderes. Essa gatinha aqui é complicada. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Desculpa se eu ofendi a crença religiosa de alguém. Eu não estou fazendo esse vídeo como nenhum tipo de desrespeito ao Corão. Eu gosto de estudar religiões, gosto de tentar entender a fundo as religiões, que é o que mais motiva as pessoas no mundo, são o que elas mais amam. Os profetas, Moisés, Jesus, Maomé, são muito importantes na vida de bilhões de pessoas que têm um carinho muito grande por eles. Então eu não quero ofender a sua visão religiosa, eu só estou dando a minha interpretação, estou estudando também, estou aprendendo também o Alcorão, a lei de Moisés, o Novo Testamento. Eu só gosto de estudar e tentar aprender. Não estou dizendo que o que eu estou falando aqui é lei, não estou dando a entender que eu sou nenhum iluminado superior, não. Eu estou falando porque tem gente que interpreta as escrituras, não é só islâmico, não. Tem judeu que interpreta errado, tem cristão. Vocês não lembram, por exemplo, que virou meme? Não estou tirando sarro também do cara, mas teve um pastor que leu lá no Novo Testamento de Jesus: você tem que se alimentar da palavra de Deus. Não sei se é no Antigo ou no Novo Testamento que ele leu, na lei de Moisés ou no de Jesus. Mas ele pegou, rasgou literalmente uma página da Bíblia e comeu. A gente não tem que julgar, a gente não pode tirar sarro de ninguém. Mas tem gente que interpreta, eles pegam um trecho isolado, seja do Alcorão, da lei de Moisés ou do qualquer livro sagrado, e tira um trecho ali, tira de contexto. Isso acontece não é só em religião não, gente. Em mídia, a gente está cansado de ver notícia que tem só lá uma manchete, aí você lê a notícia e não tem nada a ver com a manchete, ou eles interpretam tudo errado o que está acontecendo. Isso é muito comum. Eu não estou dizendo que eu sou bom em interpretação, mas o que eu vejo é que muitas pessoas interpretam as coisas de um jeito assim bem peculiar, sem tentar entender a complexidade das coisas. Teologia e espiritualidade é muito difícil de entender. Quer ver? Vou dar um exemplo. As parábolas de Jesus até hoje muita gente não entende. Por exemplo, a gente tem que entender que judaísmo, cristianismo, islamismo, Deus de Abraão único, são coisas espirituais.
Moisés, Jesus e Maomé falam também de coisas materiais, por exemplo, casamento, os negócios, você ser ético nos negócios. A lei de Moisés fala para como que os juízes devem atuar na sociedade. Então, nas escrituras sagradas do Deus de Abraão, a lei de Moisés, Novo Testamento e no Corão, tem coisas relativas ao mundo material. Mas você tem que sacar quando as mensagens dos profetas têm a ver com o mundo espiritual. Por exemplo, a maioria das parábolas de Jesus, ele usa elementos do mundo material, mas ele está falando o quê? Do reino do céu, celestial, espiritual. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Ele está falando de agricultura? Não, ele está falando da nossa alma. Aquela parábola, por exemplo, que quem luta pela espada perece pela espada, Jesus não está falando de guerra do mundo atual, ele está falando da sua alma. Jesus está dizendo que quem destrói, no final a sua alma é destruída. Ele não está falando de guerra, de espadinha, de exército do mundo material, apesar de ele usar exemplo do mundo material. Outra parábola que muita gente, eu acho que acredito que entende também errado, a parábola dos talentos. Tem gente que acha que está falando de empreendedorismo, de juros, aquele que enterra o talento, o outro cobra juro. Ele não está falando de banqueiro, de juros, ele está falando de dons espirituais. Você não pode enterrar o seu dom que Deus deu para você. Talento é moeda de ouro da época, mas talento não está na palavra. A palavra significa dinheiro na antiguidade, mas talento em português significa talento é dom também. Por coincidência significa a mesma coisa, mas é os dons. Não está falando de você fazer empréstimo a juros igual os judeus. Não é isso que Jesus está falando. A maioria das parábolas tem a ver com o reino dos céus. Jesus falou isso. Da onde eu tiro isso? Eu estou errado? Ele veio falar: eu vim trazer boas novas do quê? Do reino do meu Pai, reino dos céus. Ele usa exemplos ali do mundo material, mas ele está falando de coisas espirituais, né? Então, assim, tem coisas materiais também, porque ele fala da riqueza. A riqueza ela está no mundo material. E ele fala: o mundo espiritual e o material, eles são meio que opostos. Você tem que escolher. Ou você se dá bem no mundo espiritual ou no material. Ele fala que há uma certa incompatibilidade. E até hoje muitos cristãos não aceitam isso daí. Não, eu sigo Jesus, sou rico. Então, você que se vira, meu amigo. Você realmente acredita no que você segue ou não? Eu não sou ninguém. Quem vai te julgar é Deus, se você acredita em Deus e se ele existir. Eu falo se ele existir para respeitar quem está assistindo o vídeo e seja ateu no momento. Porque eu acredito em Deus, mas a gente não sabe de nada. Tudo que é assunto espiritual, você não pode ser radical, porque é tudo especulação. Especulação não no sentido de não ser verdadeiro, mas a gente não ter certeza. Então Deus quer que a gente seja humilde para interpretar as escrituras, para dar conselho, para estudar. A gente realmente tem que pedir inspiração de Deus. E Deus está falando em várias escrituras, ele só dá a iluminação para os escolhidos dele. Não é para qualquer um. Não adianta qualquer um chegar e falar: eu vou fazer isso, pá. Não. Os mensageiros de Deus maiores, Moisés, Jesus, Maomé, eles cumpriram missões que já estavam planejadas no mundo espiritual, celestial, sei lá que nome que você queira dar, no mundo invisível, imaterial, eterno, sei lá. Já estava planejado. Não são coisas assim aleatórias. Tanto é que não é da cabeça deles. Eles não inventaram esses livros, igual muitos ateus, infelizmente, acham que é fantasia. Não. Quem estuda a religião a fundo vê que várias profecias, não é de um profeta só não, vários profetas consagrados se confirmaram mesmo, do jeito que eles falaram mesmo. Entendeu? É coisa séria a religião. Então não estudem com a mente fechada, radical. Estudem com a mente aberta. Eu posso estar errado na minha interpretação, ou eu posso
encontrar uma interpretação melhor, entendeu? Sejam humildes para estudar espiritualidade, teologia e religião. Porque Deus, Ele gosta das pessoas humildes, misericordiosas, que sabem das suas limitações, que não têm orgulho, que sempre estão tentando buscar a verdade, aprender. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: busca, seja vigilante, tome cuidado espiritual, questione as coisas, entendeu? Perguntaram a religião de Jesus: que religião você é? Você é judeu? Você veio destruir tudo? Ele falou: eu acredito em Deus e nos profetas. É o mesmo conselho que eu te dou. Não acredita no seu líder religioso, acredita nos profetas, em Maomé. Se o seu líder religioso, seja qual for, está falando contra o próprio profeta Maomé, fica com Maomé. Não precisa brigar, ficar discutindo na mesquita, na sinagoga. Fica em silêncio, fica na tua mente. Não precisa brigar, arrumar confusão também dentro do seu templo sagrado. Mas você pensa assim, cara, esse líder aí está falando o contrário do que Jesus falou. Se você for judeu, você fala: eu acho que Moisés falou isso não, cara. Moisés falou outra coisa. Se você for islâmico, estiver na mesquita, e seu líder começa a falar coisas contra o Corão, você não precisa brigar com ele, nem parar de ir, mas você fala: prefiro ficar com o profeta. Jesus fala, não é que Jesus é contra a religião. Ele falou: na dúvida, fica com Deus, em primeiro lugar Deus, diretamente, e os profetas. Seu líder religioso é importante? Ele é também. Não estou falando que todo líder religioso está errado. Mas nem todo líder religioso tem o nível espiritual de um Moisés, de um Jesus, de um Maomé. Entendeu? Eles são os mais altos da espiritualidade. Na dúvida, fica com Deus e com eles. O que o seu líder falou, você vai lá na missa, vai lá na sinagoga, vai na mesquita, entra por um ouvido e sai por outro. Fala: não. E não precisa brigar com ninguém, fica no teu íntimo, deixa pra lá, entendeu? E é isso. Bem-vindo a Chester News e que Deus abençoe a todos. A gente está vivendo um momento muito difícil de polarização, radicalismo. Tá meio na moda todo mundo ser meio radical, extremista, né? Mas isso o século XX foi assim, de nazismo, genocídio, guerras mundiais. Se essa polarização não parar no mundo, a gente corre o risco de realmente uma terceira guerra mundial, cruzadas modernas, das pessoas saírem se matando nas ruas mesmo, literalmente. Então, eu acho que a gente deve lutar pela paz, para volta da normalidade. A pandemia, ela desestruturou a sociedade de uma forma que eu acho que ficou todo mundo meio perturbado depois da pandemia e não voltou ao normal, né? E o caos, tanto a ordem quanto o caos, eles tendem a aumentar. Então eu acho que o mundo ele precisa um pouco de paz, de conciliação, de ordem, as pessoas se acalmarem, os países se acalmarem, porque se a globalização for destruída, quem perde somos todos nós. Guerra, quem sofre? Os mais pobres. Guerra dá inflação, falta comida. Soldado, quem morre? É o mais pobre, vai lá para frente de batalha. Então quem acaba se ferrando com a ódio e polarização são os mais fracos, que acabam virando soldado. A população civil acaba sofrendo, morrendo também, igual a gente está vendo na Ucrânia, está vendo na Palestina, Israel, e pode acontecer em breve em Taiwan também contra a China. Então a gente tem que torcer pela paz, não tem outro caminho. Não adianta, isso aí não leva a lugar nenhum. Vai ter várias atrocidades e eu vou falar, uma guerra mundial hoje em dia vai ser devastadora, devastadora mesmo, tanto para a sociedade humana, para a infraestrutura da Terra, vai destruir as casas, as indústrias. A gente vai voltar para a era das cavernas mesmo. Vai ficar horrível o mundo se tiver uma guerra mundial e não vai morrer. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial vai parecer brincadeira de criança, com todo respeito. Porque eu acho que uma Terceira Guerra Mundial não morre milhões de pessoas, não, morrem bilhões. Com tanto de arma nuclear avançada, arma moderna que tem agora, em pouco tempo as armas destroem assim em massa bilhões de pessoas.
Você que é do bem, da paz, tente não, pelo menos não ser radical, não piorar a situação, pedir paz, calma, porque se a coisa ficar andar desse jeito, o caos continuar aumentando internacionalmente, aqui no Brasil também, a coisa vai ficar feia para todo mundo. Vai faltar alimento, vai dar inflação, mais gente morrendo indo para a guerra, famílias destruídas, civis sofrendo. O que a gente está vendo na Palestina, na Ucrânia, pode se espalhar para Taiwan, para o mundo inteiro. A guerra não chegou aqui no Brasil ainda, mas se esse caos aumentar, ela pode chegar no mundo inteiro, sim. E é isso, tomara que isso não aconteça. Eu oro todo dia para que isso não aconteça, que Deus tenha misericórdia realmente da humanidade e da gente. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, bons estudos e siga sempre no caminho da paz, do bem, da justiça, da misericórdia, da humildade. Eu não estou dizendo que eu sou assim, eu não sou perfeito, sou um pecador, eu erro bastante também. A gente tem que lutar sempre contra o orgulho, nosso próprio lado maligno, extremista. A gente tem isso dentro da gente. E a gente é levado, às vezes, pelas circunstâncias, a coisas imbecis, idiotas, e às vezes que vai contra o que a gente, nossos próprios princípios. Então, eu desejo muita força espiritual para todos nesse momento. A humanidade está num clima bem horrível. Hoje, por exemplo, Putin disse que está preparado para uma terceira guerra mundial. Entendeu? Olha o nível das declarações dos líderes mundiais atuais. Entendeu? Está bem próximo de um caos aí muito grande. Então vamos rezar para as coisas se acalmarem. Né? E se caso for a vontade de Deus, Deus proteja e aconteça o que tiver que acontecer. Um abraço a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Se inscreva aí para ter os melhores vídeos, melhores análises de relações internacionais, religiões, economia, política, temas que eu gosto aqui no meu canal. Um abraço a todos.